Como? Olhar minha vagina? Você tá louco, completamente louco. Eu falei, não, calma, é que às vezes você pode ter uma lesão. Mas como? Você não vai olhar minha vagina? Eu falei, mas peraí, vocês não são casados? Que casado? Que eu nem conheço isso daí. Sua secretária mandou entrar, a gente entrou. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Aí, poxa, pedi desculpa, claro. Por isso que ele estava constrangido, pedi desculpa, mas... Ah, meu Deus do céu. É um erro operacional, né, principalmente, que também, mais uma vez, traz a gente para o mundo real. Tudo pode acontecer. Quantas falhas você comete no seu trabalho, eu cometo, enfim, tantas coisas que acontecem, tantas coisas imponderáveis acontecem. Tem gente que opera a perna esquerda, opera a perna direita. Tem um monte de coisa. Minha mãe operou um olho, ela estava morta de medo que operassem o bom. Ela foi para lá, fez meu irmão, que é médico, ficar na sala lá, pelo amor de Deus, é esse aqui e tal. Acontece muito isso também. Acontece. Tem um caso muito bacana sobre um rapaz que foi fazer uma cirurgia de hérnia, né? Ah, isso aconteceu. É um caso didático nesse sentido. O paciente foi fazer uma cirurgia de hérnia e no pós-operatório ele estava felicíssimo. O médico passou para vê-lo e aí, como é que você tá? E o paciente falou, doutor, que cirurgia fantástica, eu não consigo nem ver o corte da minha hérnia. Mas eu vou te contar uma coisa, eu fui fazer cocô, doeu pra caramba. E aí foram ver, o médico tinha operado hemorroida. E ele nem tinha hemorroida. Agora, você vai ver por que o médico operou errado. Poxa, o paciente tinha o mesmo nome do outro paciente, colocaram no mesmo quarto, chamaram na ordem ao contrário. Então veja, eu não estou tentando livrar a cara do médico, ele é responsável por isso. Mas a gente tem que pensar em um mecanismo para evitar tudo isso e não só punir o médico. Doutor, mesmo porque a gente vê o tempo inteiro cada coisa esquisita, sabe? E coisas que acontecem, mais uma vez eu quero falar de algumas coisas que acontecem assim do dia a dia de vocês. Por exemplo, próximo a Natal, próximo a Páscoa, em plantão. Quantos e quantos casos de pessoas carentes tendo piti aparecem lá? Não é verdade? Aparece. Olha, eu tenho um colega que trabalhava comigo num outro hospital que ele era revoltado por causa disso. E até entendo a parte dele, porque como ele era um intensivista, ele trabalhava numa UTI de infarto. Então tudo que ele via era alguém quase morrendo por causa do infarto. De repente, quando ele atendia alguém que estava com uma dor ou com uma sensação ruim por causa da parte emocional, ele desdenhava disso. E na verdade, poxa, você tem que ver o ser humano como um todo, não dá para ver o estômago dele, então você tem que entender todo o contexto. Mas eu lembro que depois que ele atendia um caso dele, ele vinha reclamar para mim. Sempre ele vinha com uma reclamação. Ah, a Sabesp tem que pôr antidepressivo na água, assim não dá para trabalhar. Ele não conseguia tolerar isso. E eu lembro uma vez que eu estava num hospital grande, famoso, em São Paulo, e ele veio para mim e falou assim, não dá. O nosso hospital tem que ter um biotério. Aí eu falei, pô, biotério? Mas para quê? Fazer experiência com os animais? Ele falou, não. Aí ele deu esse exemplo. Ele falou, ó, mulher, 53 anos, com 2 filhos que não dão bola para ela, desquitada, que vem no domingo, sendo trazida pelo pai. Pô, não tem amigo, não consegue vir sozinha. Cheia de queixas esquisitas que já tratou com tudo quanto é remédio, homeopatia, alopatia, não resolve. Aí eu falei, tá, e aí? Isso é carência. Eu não vou resolver o problema dela com um remédio. Então ela devia receber um ticket, um vale porquinho da Índia. Aí ela saía do hospital, passava no biotério, pegava lá um peixinho dourado, um ratinho e pronto, vai cuidar do bichinho. Eu falei, putz, grila. Ainda bem que bom, esse colega acabou sendo mandado embora. Lógico. Né? E que eu saiba, nenhuma paciente ganhou um peixinho dourado. Mas isso mostra como o médico hoje em dia tem uma tendência também a ser muito simplista. Ele vê o paciente como um órgão. E não é assim. Não dá para ser assim. Por isso, talvez as pessoas tenham saudade do médico de família. Porque o médico de família, mais do que ser especialista, ele conhecia aquela criança, ele conhecia aquela mulher com 30 e poucos anos, que tinha sido uma criança que tinha apresentado já, não é isso? Sim. É chamado, a anamnese, não é isso? Que anamnese. Faz o histórico. história. Tal. Não é? Porque às vezes a história é muito mais importante até do que aquele sintoma que ela está apresentando na hora, não é isso, doutor? Porque hoje em dia você tem o médico do ombro direito, do ombro esquerdo, não sei o quê, ninguém mais vê o paciente. E é aquela fábula, se cada um vê um pedaço do elefante, cada um acha que é um bicho diferente. Então faz uma falta terrível o clínico geral. E tem umas outras coisas que aí não tem jeito, né, doutor? Se o cara não falar a verdade toda, se o paciente não falar tudo, aí dana. Por exemplo, tem uma questão de um rapaz que ele não tinha muita experiência sexual e contraiu uma doença sexualmente transmissível, mais conhecida como gonorreia. Esse caso, eu dou exemplo de como às vezes até os casos simples podem ter apresentações inusitadas. O diagnóstico desse rapaz era muito simples. Ele estava saindo pus pelo canal do xixi, então eu sabia, era uma gonorreia aquilo. Só que o que eu achei estranho é que eu perguntei para ele, falei, olha, isso é uma gonorreia, mesma coisa da doença sexualmente transmissível. Olha, você tem que avisar a sua parceira.
Ele falou, doutor, mas eu não tenho parceira. Eu falei, ó, tudo bem, então você avisa o seu parceiro. Ele deu risada, falou, não, eu não sou homossexual, é que eu não tenho ninguém. Eu falei, bom, então você avisa ou ninguém. Ele falou, não, doutor, eu tô falando sério, eu não transei com ninguém e tal. Eu falei, olha, tá bom, quando você lembrar com quem se transou, você avisa, porque você pode ter pego gonorreia ou passando gonorreia, então faz o tratamento. E depois ele voltou para ver como é que tinha sido o resultado do tratamento. E ele falou, doutor, eu já sei o que aconteceu. E eu nunca tinha visto isso. Eu falei, mas tá bom, o que aconteceu? Ele falou, fui traído. Eu falei, tá bom, então você avisa. Fui traído pela minha boneca inflável. Bom, então, resumindo, era estudante de medicina, ele tinha uma boneca inflável daquelas lá, já vi foto, mas nunca vi uma ao vivo. E ele descobriu que quando ele saía, o colega de quarto dele transava com a boneca inflável dele. Poxa, aí falei, tá bom, então boneca não precisa de tratamento, mas pelo menos avisa teu amigo e, poxa vida, né? Então, as coisas mais simples às vezes podem ser completamente inusitadas. Mas também existem as coisas inusitadas que não são muito simples. Bom, tem um outro caso de um rapaz que apresentou uma voz mais fina e um desenvolvimento na glândula mama, mamária, né? E o que aconteceu? Olha, isso é um exemplo. Nesse capítulo eu estou explicando a importância da conversa, que é a tal da anamnese que a gente tinha falado. A anamnese é fundamental. E para ter uma boa anamnese tem que ter um bom relacionamento médico-paciente. Mas esse caso que você citou foi um caso de um menino que, pouco depois da puberdade, ele começou a notar que a voz dele estava afinando. Ele já tinha passado aquele período em que a voz fica meio irregular. E a mama dele começou a desenvolver, ele estava ficando com o que eles chamam de tetinha. Mas não era a hora de ficar com isso. Ele foi no médico e os médicos examinaram, fizeram uma história e tal, e falaram, poxa vida, não sabemos por que disso. E aí começa aquela coisa, exame do testículo, exame endocrinológico, exame de tudo quanto é canto para tentar descobrir. E nessa, o aluno de medicina foi lá terminar a historinha dele. Ele falou, pô, esqueci de perguntar para ele se ele toma algum remédio. Ele foi lá e perguntou para o paciente, falou, você está tomando algum remédio? Aí o paciente falou assim, olha, eu tô, mas é que eu não contei, porque não pode saber. É o seguinte, eu estou transando com a minha namorada, como o pai dela não pode saber, eu que estou tomando anticoncepcional dela. E como ele estava com medo de ser uma dose insuficiente, ele tomava ainda o dobro da dose. Então ele estava tomando hormônio feminino. Aí você vê, esse paciente, se não tivesse esse dado da história, ele ia fazer 500 exames e ninguém ia descobrir nada. Eu lembro até uma outra situação, em que não tem muito a ver com observação, mas foi curiosa. Aquele ambiente formal, nós estávamos passando visita e tinha um caso que eu estava super angustiado, porque ele já tinha feito tudo quanto é exame, a gente conversava, reconversava, examinava e não tínhamos chegado a um diagnóstico. Eu falei, ótimo, o professor pelo menos deve saber. Na hora que o professor estava passando visita, eu passei o caso para ele, o paciente também querendo saber, e aí o professor ficou quieto. Quando eu terminei de passar o caso, ele começou a ir embora. Eu falei, pô, professor, peraí, mas o que eu faço? Nesse interim, aí ele falou assim, olha, observação. E não é ínterim, é ínterim, proparoxítona. Eu falei, tá bom, vamos sair, vamos observar. Nisso o paciente me pegou, doutor, proparoxítona tem cura? Aí eu falei, não, calma. Então você vê como a importância da comunicação também é adequada, porque senão o paciente não entende nada. Né? E olha, sem dúvida nenhuma recomendo esse livro, a leitura, recomendo que você possa, a partir também desse nosso papo, encarar melhor o seu médico, enfim, encarar melhor o profissional e entender as limitações e principalmente ter responsabilidade nas suas escolhas, que acho que esse era também um dos nossos objetivos. Obrigado mais uma vez, obrigado, com Deus. Obrigado. E para você em casa, fica por aí, já tem mais Papo Vanguarda. Eu sou um novo homem.